Olá, 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 queridos inscritinhos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sementes em Voz. Hoje eu queria abordar de forma diferente. Eu queria trazer a nossa reflexão primeiro aqui para a abertura do vídeo, que já vou adiantando que vai ficar longo hoje. Uma coisa que Paulo deixou para nós, aqui no livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Eu vou dar a leitura só aqui, só para dar uma instigada na nossa mente aqui, para a gente raciocinar melhor. Tomar um cafezinho aqui. Alguém aceita? Vamos lá então. Para não ficar longo o vídeo, né? Que hoje a leitura é extensa, que vocês possam ter paciência aí e ficar ligado. O dia está próximo. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemo-nos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer o desejo da carne. Bem forte, né, gente? Quem conhece sabe. O dia está próximo. Então, o que a gente puder fazer para nos aproximar de Jesus, devemos fazer o mais rápido possível. Que já passou da hora, né, de dar uma acordada, né? Então vamos à leitura de hoje, gente. Hoje é o capítulo 7 do livro Uma Vida com Propósito. Temos como tema a razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Romanos capítulo 11, verso 36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16, verso 4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória, de alguma forma. Vemos isto em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Foi descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus.
Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus. Ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. Por quê? Porque Deus é digno, devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falharam em glorificá-lo: anjos caídos e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneira diferente, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão distintos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado, é o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo, eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: Eu te glorificarei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear e ao fazer um ninho, e ao realizar outras atividades próprias de pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas. Ele fez você para ser você. Ireneu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-as detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glórias a Deus ao adorá-lo. Adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor. O adoramos ao apreciá-lo, disse Carl Lewis. Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graça, prazer e satisfação, não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo, oferecer... Adorar é muito mais que louvar, cantar, orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Damos glórias a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus.
João escreveu: Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse: Aceite uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será glorificado. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Jesus disse: Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Damos glórias a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você se desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Damos glórias a Deus servindo aos demais com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefícios de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. Damos glórias a Deus falando dele a outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, Ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito de vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Qual será o objetivo de sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em prioridades, agenda, relacionamentos, etc. Algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldade com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: Minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus ou recuaria em troco de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que Ele preparou recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, está destruindo. Mas se você perder sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus?
Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe, Deus lhe dará tudo o que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Esta é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu o direito de se tornar filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido-o a inclinar a cabeça em voz baixa, fazer a oração que muda seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. Continue. Se você fez esta oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. E assim terminamos a leitura de hoje. Temos aqui um pensamento sobre o meu propósito de vida. Tudo isso é para Ele. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Romanos capítulo 11, verso 36. Temos uma pergunta para meditar. Em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? E assim terminamos a leitura de hoje, gente. Deus possa continuar falando e trabalhando em nossos corações. Aguardo vocês no próximo vídeo, viu? Até mais.